Senhores deputados, volto a esta tribuna, como tenho feito nas últimas 2 semanas, aliás, nas últimas 4 semanas, porque tivemos uma interrupção aí da semana do Carnaval, para trazer aqui informações sobre o estado lastimável em que se encontra o estado de Rondônia, sobretudo a capital Porto Velho, por conta das enchentes do Rio Madeira, tão divulgado já pela mídia local, pela mídia nacional, pelos canais de televisão. A situação é gravíssima e o Rio Madeira nunca esteve tão cheio. Eu, repetindo o que já disse aqui, e vou tornar a dizer, moro em Rondônia há 42 anos, presidente. Nunca vi nada parecido com a cheia que assola hoje o estado de Rondônia. Vai bater, senador Hugo Napoleão, a medida dos 19 metros acima do nível normal do rio. Para quem nos ouve ou nos vê nesse momento, apenas para fazer uma comparação, 19 metros é algo parecido com um edifício de 10 andares. Imaginem um edifício de 10 andares com a água cobrindo tudo que vai nivelando ao lado. A consequência é gravíssima, porque todos os pequenos, médios e grandes afluentes do Rio Madeira vão enchendo na mesma proporção, porque o rio não consegue dar vazão à quantidade enorme de águas que vem recebendo, sobretudo dos grandes rios que formam o Rio Madeira, que é o Rio Guaporé, o Rio Madre de Dios, na Bolívia, o Rio Beni e outros afluentes que também vêm do Peru, o Rio Abunã, o Rio Jaci-Paraná. Toda esta água vai para a bacia do Rio Madeira e de lá vai alagando aonde o nível deixa e causando um verdadeiro desastre. Mais de 2.000 famílias desabrigadas. E o mais grave, senhor presidente, é que a cheia do Rio Madeira ainda não chegou no seu limite. Agora que começa a encher, pelo regime que a gente já conhece, a bacia do Rio Guaporé, que é um grande, que contribui fortemente para o Rio Madeira. O Rio Madeira é formado pelo Mamoré, pelo Guaporé, que formam Madeira. E agora que começa a cheia do Rio Guaporé, imagine como esta situação vai ficar. Na verdade, nós vamos ainda amargar possivelmente todo o mês de março com essa situação de desastre na capital Porto Velho, em todos os ribeirinhos do Rio Madeira, ao longo de todo o rio, passando por Rondônia, entrando no Amazonas, no estado do Amazonas, passando por Humaitá e seguindo até o grande rio Amazonas. Mas o grave disso é que muitos aproveitam essa situação de verdadeiro desastre, sobretudo para as famílias que estão desalojadas, e começam a procurar chifre em cabeça de onça. Começam a procurar, como diz o caboclo, pelo em ovo. Querem arrumar um culpado pela situação que é da natureza. E lá estão as usinas de Santo Antônio e de Samuel, como se aquilo, de Santo Antônio e de Jirau, como se esses 2 empreendimentos tivessem sido feitos sem nenhum estudo, sem nenhum critério, sem nenhuma técnica. Lembrando que o Brasil tem uma engenharia reconhecida no mundo todo como das mais especializadas na construção de barragens, e tanto é verdade que estão lá as 2 barragens, absolutamente dentro de tudo aquilo que foi projetado. Mas precisam achar um culpado para a questão da enchente. E agora o culpado, a bola da vez, são as 2 usinas de Santo Antônio e de Jirau. Vou repetir o que já disse. Não é verdade. Os estudos técnicos, essas 2 usinas foram projetadas para receber um volume de água de até 83 mil metros cúbicos por segundo. E com toda esta enchente, com toda esta gravidade, com todo este volume de água que não se viu nos últimos 100 anos, ainda
não atingiu 53 mil metros cúbicos por segundo. Portanto, não tem nada a ver com as duas usinas hidrelétricas de Jirau e de Santo Antônio. Ainda há espaço para mais quase 40 mil metros cúbicos por segundo. Então, é lamentável que isso ocorra. E eu vou terminar, senhor presidente, apenas lamentando que as pessoas, Ministério Público, alguns setores da imprensa, que deviam se preocupar mais em ajudar quem precisa ser ajudado, trazer boas notícias, levar esperança para quem precisa. E eu aqui quero fazer um chamamento muito especial, que seria, os jornais trazem a notícia de que o Acre está efetivamente isolado. Já nem os caminhões de grande porte já não estão dando conta de um determinado trecho da BR-364 trafegar sobre as águas. Agora, o Acre vai ficar, para concluir, vai ficar isolado. A saída, senhor presidente, seria a abertura da BR-421, que liga Ariquemes à cidade de Campo Novo e depois à cidade de Nova Mamoré e Guajará-Mirim. A saída seria por ali. Mas esta estrada está embargada pelo Ministério Público Federal, por conta de que o seu traçado corta cerca de 18 quilômetros de uma unidade de conservação de um parque estadual. Um parque estadual cuja estrada existe e ela serve muito para o tráfico de drogas. Isto é que ela serve. Mas o Ministério Público não permite que a estrada seja aberta. Apenas 18 quilômetros numa estrada parque, que seria uma construção diferente, que poderia estar muito bem atendendo toda a comunidade de Guajará-Mirim, de Nova Mamoré, dos distritos de Abunã, de Vista Alegre do Abunã, do próprio Acre, poderiam estar sendo assistidas se essa estrada pudesse passar por lá. No entanto, o governo e a Assembleia Legislativa, o governo do Estado e a Assembleia Legislativa fizeram a sua parte, aprovaram um decreto legislativo desobstruindo a estrada para que ela pudesse ser concluída nesses 18 metros, nesses 18 quilômetros, mas infelizmente o Ministério Público Federal entendeu que não deveria permitir e acionou o juízo e o governador foi impedido de colocar as máquinas lá. Isso não pode. Agora o Ministério Público pode dizer que as usinas são as responsáveis pelo desastre que está ocorrendo lá em Rondônia, sobretudo em Porto Velho. É muito triste. E eu quero apenas, para encerrar, senhor presidente, e agora efetivamente para encerrar, dizer a Vossa Excelência de que as águas que entram, saem, não tem nada represado. Tanto é verdade que na usina de Santo Antônio, a parte montante é quase igual à parte jusante. A água que está abaixo do paredão da usina está quase que nivelada com a água acima do paredão da usina. Então não tem essa conversa de que as usinas são as responsáveis. Na verdade, isso é uma coisa triste da natureza e o que nós temos que ser é solidário com o povo, encontrar medidas para a solução do povo, cobrar do governo federal que liberou apenas 5 milhões de reais para ajuda. Não estou dizendo que não esteja correto, está correto, mas precisa liberar muito mais. O que nós precisamos é unir forças por esta população desabrigada, ajudar o prefeito, ajudar o governador e o prefeito de todas as cidades envolvidas. Era isso, senhor presidente.